Bem-vindo ao canal Aprende Aí. Hoje a gente vai, dissecar o organismo perfeito. Sabe aquela criatura que, mesmo décadas depois, ainda é o material dos nossos piores pesadelos? Pois é. Vamos entender de uma vez por todas o porquê. É pergunta que não quer calar, né? Depois de mais de 40 anos, por que o xenomorfo ainda mexe tanto com a gente? O que faz esse bicho ser um ícone do terror que atravessa gerações? Olha, a resposta vai muito além da aparência dele. Ela tá lá no fundo, nos medos mais primitivos que a gente nem sabia que tinha. Então, para a gente entender o monstro, a gente tem que voltar um pouquinho e entender a mente por trás da criação. Porque olha só, a origem dessa criatura não nasceu num roteiro de cinema. Nasceu na tela de um pintor. Pode esquecer aquela ideia de um comitê de estúdio decidindo o visual do monstro, tá? Não foi nada disso. O xenomorfo saiu direto da mente, singular e super perturbadora do artista suíço H.R. Giger. A arte dele era tão única, tão desconcertante, que os produtores bateram o olho e pensaram, é isso, encontramos nosso pesadelo. O Giger foi o cara que criou um estilo que ele mesmo batizou de biomecanoide. Pensa só, uma mistura de organismos vivos com máquinas, uma fusão do orgânico com o industrial. O resultado? Uma estética híbrida que é simplesmente aterrorizante. Sabe aquela pergunta, onde a carne termina e o metal começa? Pois é, pro Giger essa linha nem existia. E o mais maluco é que, para o próprio Giger, essa arte toda aterrorizante era, acredite se quiser, uma terapia. Era o jeito deles de lidar com os próprios medos de infância, com as ansiedades dele. Ele basicamente botava seus demônios pessoais para fora na tela e dava a eles uma forma que o mundo inteiro ia passar a temer. Mas essa visão artística não ficou só no papel, de jeito nenhum. Ela virou a base para a biologia assustadoramente e até plausível da criatura. Então, vamos lá, vamos mergulhar na anatomia desse monstro. Ok, o ciclo de vida do xenomorfo, isso é uma verdadeira obra-prima do terror corporal. Ele pega o milagre do nascimento e vira tudo do avesso, transformando-a num pesadelo parasitário. Sério, cada etapa é uma violação. Começa com o ovo, esperando. Aí vem o facehugger, que implanta o embrião, depois o chestburster, que, o nome já diz tudo, né? Nasce rasgando o peito, e por fim o adulto. É a culminação de tudo isso na cena de parto mais brutal e icônica do cinema, sem dúvida. E o horror não para por aí no nascimento dele, não mesmo. O xenomorfo adulto é uma máquina de matar biologicamente perfeita. Pensa comigo, o sangue dele é ácido molecular, corrói o casco de uma nave espacial. Ele tem aquela mandíbula interna que ataca do nada. Fora que ele tem uma inteligência de colmeia tipo insetos, com uma hierarquia e tudo. E, como se não bastasse, ele ainda se adapta geneticamente ao hospedeiro. Ou seja, ele rouba características para ficar ainda mais letal. É o predador perfeito. Só que toda essa biologia assustadora é só a ponta do iceberg. O verdadeiro poder do xenomorfo, o que realmente nos aterroriza, está no que ele representa, nos medos que ele acessa lá no nosso subconsciente. O design e todo o ciclo de vida do Alien, na verdade, são um grande gatilho para medos que a gente nem para pensar. Ele explora o medo da violação, o pavor de um parto traumático, até conflitos de gênero. É por isso que ele é tão eficaz. É um monstro que ataca a nossa mente muito antes de conseguir chegar perto da nossa pele. Para pensar um pouco, cada estágio do ciclo de vida dele é, na real, uma metáfora para um trauma humano muito real. O facehugger, o abraçador, simboliza uma violação oral, uma inseminação forçada. O chestburster, o estouro a peito, é a imagem de um parto violento, traumático, fatal. E o adulto é a força destrutiva pura, o predador selvagem. É por isso que ele mexe tanto com a gente, é profundo. E claro, um conceito tão poderoso assim não ia ficar preso num filme só, né? Era óbvio que não. Ele se tornou a semente de um universo de horror que, olha, continua crescendo até hoje. A gente começou lá em 79, com aquele suspense claustrofóbico de O Oitavo Passageiro. Depois, em 86, foi pra guerra total em Aliens: O Resgate. Aí vieram as origens mais filosóficas em Prometheus e Covenant. E a coisa não para. Romulus em 2024 e até uma série vindo aí. Cada história reimaginou a ameaça, mostrando o quão versátil esse pesadelo biomecânico consegue ser. Olha que interessante. Em Alien Romulus, por exemplo, eles voltaram para o design original, o Big Shep, de 79, mas com umas mudanças bem sutis e
inquietantes. O crânio, que era liso e translúcido, agora deixa a gente ver umas órbitas por baixo. O bicho todo parece mais carnudo, mais orgânico. Deixa tudo ainda mais real e pavoroso. E agora, a ameaça está literalmente chegando em casa. A nova série Alien Earth vai trazer o xenomorfo pra cá, pro nosso planeta. Pensa na mistura, o terror biológico de sempre, mas agora com a ganância das corporações e a possibilidade assustadora de híbridos entre humanos e sintéticos. O cenário vai ser bem diferente. E para quem é fã de carteirinha e presta atenção nos detalhes, as histórias novas são um prato cheio. Tem várias conexões escondidas. Por exemplo, em Romulus, a personagem Ryan usa o mesmo modelo de tênis que a Ripley usava, o Bug Stomper. O androide Hulk fala uma frase idêntica à do Ash, lá do primeiro filme. Tem até a gosma negra de Prometheus aparecendo. Esses detalhes, esses easter eggs, não são só uma piscadinha pro fã. Eles vão tecendo uma história ainda mais rica e conectada. Então, no final das contas, qual é o grande legado desse organismo perfeito? É por isso que o xenomorfo dura tanto tempo. Ele não é só um monstro. Ele é a soma de tudo, um design artístico genial, uma biologia parasita que é assustadoramente plausível e um terror psicológico muito, muito profundo. Ele é a prova de que o melhor tipo de horror é aquele que a gente sente no osso, sabe? Mesmo sem entender direito o motivo. Isso tudo deixa a gente com uma última reflexão, né? Se o Giger criou arte para exorcizar os medos dele, que tipo de monstros a gente está criando hoje? O que será que vai nascer das nossas ansiedades com tecnologia, com inteligência artificial, com medo de um colapso social? Fica aí o pensamento. Não deixe o algoritmo te perder no espaço. Se inscreve no Aprende Aí agora mesmo e embarca na próxima aventura de conhecimento com a gente.